Coisas pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que o Senhor lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Senhor, ilumina as nossas mentes, age pelo Teu Espírito na nossa mente e coração, para recebermos a porção da Tua Palavra e que, pela Tua graça, ela frutifique na nossa vida, produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Apesar de mim, ó Deus, fala ao nosso coração, ajuda-me a ser fiel à Tua Palavra e simples na exposição dela, porque é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Num romance chamado A Escolha de Sofia, esse romance foi escrito por William Styron em 1979. Neste romance, uma mulher polonesa chamada Sofia é presa juntamente com seus 2 filhos. Ele era um casal, na realidade, um filho e uma filha. Eles foram presos pelos nazistas e levados até o campo de concentração de Auschwitz. Ao chegarem lá, um oficial nazista muito sádico deu a Sofia uma oportunidade de escolha. Disse para ela assim: eu conduzirei os seus 2 filhos à câmara de gás, mas eu vou dar a oportunidade de você escolher um deles. Aquele que você escolher não irá para a câmara de gás. Naquela agonia, vendo os seus 2 filhos sendo conduzidos para a câmara de gás, Sofia toma a decisão de salvar o seu filho mais velho, porque ela achava que ele teria mais chance de viver no campo de concentração. O fim dessa história, que na verdade não é interessante para nós, mas ele é muito trágico, porque Sofia, ela nunca mais se libertou da culpa de ter escolhido um dos seus filhos, e ela acaba se suicidando. Mas o ponto aqui desse romance, que eu quero vincular ao texto das Escrituras, é que esse romance mostra um dilema. Um dilema significa que não importa a escolha que façamos, sempre haverá prejuízo.
Quem vive um dilema parece estar condenado ao fracasso, não importa o que faz. O texto aqui de Gênesis 22, talvez seja o ápice da história deste servo de Deus chamado Abraão. E ele foi colocado diante de um dilema. Qual era o dilema? O verso 2 diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, 22:2, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Veja o dilema que foi colocado diante de Abraão. Ele obedece Deus e sacrifica seu filho, ou ele desobedece Deus e poupa o seu filho. O texto diz que o Senhor, ao propor esse dilema, coloca Abraão à prova. Versículo 1: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Essa foi uma prova, um teste a que Abraão foi submetido. Certamente, ao contrário daquele oficial nazista, sádico, que queria destruir aquela família, destruir psicologicamente aquela mulher, Deus não é sádico. Ele não quer nos prejudicar. Ao contrário, as provas que nós enfrentamos na vida visam nos abençoar, mesmo que nós não entendamos isso quando estivermos passando por elas. O Novo Testamento traz luz a essa questão através da palavra de Tiago. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então veja, Abraão estava sendo submetido a uma prova, mas Deus não é sádico. Nós somos submetidos a provas, a provações, constantemente, mas o nosso Deus não é sádico. Ele não quer nos prejudicar. Essa prova tem uma finalidade, tem um propósito. E esse propósito sempre é abençoador, mesmo que nós não entendamos no momento. O propósito é sempre santo. Para nós entendermos a profundidade desse dilema que Abraão experimentou, é bom nós lermos um pouco do contexto do nascimento de Isaque. Porque o nascimento de Isaque, o filho que agora Deus estava pedindo para que Abraão sacrificasse, tinha sido um milagre. Se você acompanhar, tiver com a sua Bíblia, no capítulo 18, verso 9, quando Deus apareceu a Abraão, ele e 2 de seus anjos, Deus disse no versículo 9, 18:9, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, Abraão respondeu, está aí na tenda. E disse um deles, o Senhor disse a Abraão, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda. E o texto diz, Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. Sara já havia cessado o costume das mulheres. Veja o contexto do nascimento de Isaque. Capítulo 21, verso 1 diz assim, visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Verso 2, Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, exatamente no tempo que Deus havia determinado. Verso 5 diz assim, tinha Abraão 100 anos, quando nasceu Isaque, seu filho.
E o verso 7 diz: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. O nascimento de Isaque foi um milagre. E agora, Deus pede a Abraão que ele seja entregue, seu filho, único filho, a quem ele amava, a quem as promessas foram feitas. Deus pede que Abraão seja oferecido em holocausto. Nós sabemos que o holocausto é algo que, por sinal, viria a ser realizado por Israel 450 anos depois, no tempo de Moisés. Os holocaustos, no tempo de Moisés, o sacrifício de animais, eles tipificavam o sacrifício do cordeiro. O povo de Israel sacrificava cordeiros, apontando para o cordeiro que viria. Era simbólico, era uma tipificação, era Deus ensinando quem ele enviaria na sequência. Mas aqui nesse contexto de Abraão, 450 anos antes, quem realizava holocaustos eram os pagãos. Eles ofereciam holocaustos aos seus deuses, inclusive dos seus filhos. Eu já assisti uma série com a Kelsey chamada Os Vikings, e os vikings, era comum para eles oferecerem os filhos para os deuses deles serem agradados e assim eles serem bem-sucedidos. Isso era um contexto pagão, e agora Deus vira para Abraão e pede para que ele reproduza uma oferenda pagã com o seu próprio filho. Sangrasse o seu filho. Primeiro o imolasse, depois o sangrasse e colocasse seu corpo para ser queimado integralmente. Certamente, a cabeça de Abraão deve ter ficado um turbilhão. Como lidar com esse dilema? Mas eu quero que nós vejamos aqui nesse texto que Abraão, ele lidou com esse dilema de uma maneira assim que nos impacta, porque ele resolveu confiar na providência de Deus. Veja aí o versículo 7 e 8, 22, 7 e 8, veja lá. Os dois estavam caminhando para o local em que Deus havia indicado, em que o sacrifício deveria ser realizado. E Isaque diz para o seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. Essa palavra Deus proverá é um título de Deus lá no Antigo Testamento. Jeová Jirê, Deus proverá, o Deus de toda a providência. E é espantoso que diante desse dilema, Abraão decida confiar em Jeová Jirê, na providência de Deus, sem hesitar, sem vacilar. E a confiança de Abraão, ela chega até a ser inexplicável, porque aqui no versículo 5, ele disse para os seus servos: olha, esperai aqui, no versículo 5, com o jumento, eu e o rapaz, eu e o meu filho, iremos até lá, iremos até o Monte Moriá, onde Deus determinou que fosse feito o sacrifício, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele estava parecendo zen, num contexto de um dilema terrível. Irmãos, optar pela obediência a Deus em momentos difíceis, em momentos de complexidade, em dilemas, não é natural. Não é natural. Natural aqui seria Abraão dizer assim:
stop, não quero sacrifício, acabou, é o meu filho, acabou. Somente a obra sobrenatural do Espírito Santo no nosso coração pode nos levar a confiar na providência de Deus em momentos difíceis. Somente a obra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Isso que Abraão fez é chamado de fé. Nós já ouvimos falar muitas vezes que Abraão é o pai da fé. E fé é isso. Quem tem fé não precisa compreender, entender tudo o que Deus faz, mas tem que confiar que Ele é Jeová Jirê, que Ele é o Deus proverá, que Ele vai prover os recursos para você, no momento dEle, no tempo dEle, conforme Ele deseja. Em teologia, não é, reverendo? Nós chamamos os 3 Cs da fé. Nós aprendemos os 3 Cs. C é a terceira letra do nosso alfabeto. Os 3 Cs da fé. Quais são os 3 Cs da fé? Conhecimento, concordância e confiança. As 3 palavras começam com a letra C, né? Conhecimento, concordância e confiança. Então, para nós termos fé, nós precisamos conhecer. Precisamos concordar com o que está escrito aqui. Mas isso é suficiente? Não! Nós precisamos nos lançar, confiar, aplicar na nossa vida as verdades de Deus. Conhecer a Bíblia, Satanás conhece. Concordar que a Bíblia é a verdade, Satanás concorda. Só que ele não confia. A fé se manifesta quando nós nos lançamos diante de Deus, nos dilemas da nossa vida, confiando que Ele proverá. Veja que testemunho. Às vezes a gente quer falar tanto de Jesus, quer ler a Bíblia, quer fazer tanta coisa para os nossos filhos, não é? Para que eles despertem para as realidades espirituais. Mas veja que testemunho poderoso de Abraão diante do seu filho. Isaac estava lá. Isaac viu o fogo, viu a lenha, mas faltava o cordeiro. Onde está o cordeiro? Abraão disse: Deus proverá. Que testemunho maravilhoso o pai deu para o seu filho neste momento difícil da vida. Eu penso que o que Deus nos chama para fazer muitas vezes é exatamente isso. O reverendo Roy já nos ensinou em vários momentos que nós devemos respeitar os nossos filhos, respeitar a decisão, a opinião deles. Nós não podemos interferir nisso, mas nós podemos dar testemunho nos momentos difíceis da vida que nós confiamos em Deus, que nós confiamos na sua providência. Eu penso que quando Deus fala através de Moisés ao povo de Israel, para que o povo guardasse as palavras do Senhor, naquele contexto lá, os 10 mandamentos, guardasse no coração de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, né? E em seguida orienta que os pais inculquem essas verdades aos seus filhos, andando, levantando, ao levantarem-se, ao andarem, ao deitarem-se. Eu entendo que é exatamente isso, é no dia a dia da vida, nas complexidades da vida, nós demonstrarmos que a nossa confiança não está no homem, a nossa confiança não está na circunstância, não está no fato de termos dinheiro ou não termos dinheiro, não está no fato de termos saúde ou não termos saúde, está no fato de confiarmos em Deus. Que testemunho poderoso! E o texto ainda diz
que Abraão chegou ao ponto de levantar o cutelo para matar o seu filho. Verso 9 diz: chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali Abraão edificou um altar, sobre ele colocou a lenha, parece uma coisa tranquila, né? Amarrou Isaque, seu filho, deitou no altar, em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Ele não vacilou. O escritor aos Hebreus do texto que nós lemos, diz, que ele não vacilou, porque ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Sua confiança estava toda em Deus. Tiago usa o exemplo de Abraão, lá no capítulo 2, para nos ensinar que a fé sem obras é morta. Que adianta eu dizer que creio em doutrina A, B e C, que eu creio, que eu conheço a Bíblia? Que adianta se eu não coloco isso no meu dia a dia, nos meus relacionamentos? E nesse ponto eu fiquei realmente pensando nas coisas que me desagradam. Comecei a pensar, senti vontade de escrever, mas não escrevi. Eu fiquei pensando, isso me desagrada na minha vida, isso me desagrada, isso me desagrada, isso me desagrada. E eu fiquei pensando, até que ponto eu estou desejoso, eu me submeto à providência de Deus e a confiar nele, nessas coisas da minha vida que me desagradam. Deus é Jeová Jireh. Deus proverá. Deus fez o teste, deu ao seu servo fé sobrenatural e enviou os recursos para que o dilema fosse resolvido. No momento que Abraão desferiria o golpe contra seu filho, Deus disse: basta. Deus o impede. Verso 11 diz assim: mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda sobre o rapaz, a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso entre os chifres, pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho está presente aqui nesta passagem. Sabe por quê? Porque quando Abraão iria imolar o seu filho, Deus disse: basta. Mas séculos se passaram, até que veio o Filho de Deus a este mundo. E Jesus viveu entre nós. Jesus revelou ser o nosso Salvador. E por conta disso, ele foi morto na cruz. Parece estranho dizer isso, mas Deus revelou a sua providência a Abraão, dizendo um basta para que ele não sacrificasse o seu filho. Mas Jesus foi para a cruz e, entre aspas, não desfrutou deste mesmo favor. Deus não disse basta para o seu próprio filho. Deus não poupou seu filho. Poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu filho. Sabe por quê? Por causa do seu amor por nós, pecadores. Sabe por quê? Porque Ele quer nos salvar. Sabe por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele e encontremos nele a vida. Sabe por quê? Porque Ele quer que nos nossos dilemas, nas complexidades difíceis do dia a dia, nós confiemos nele.
Deus poupou o seu filho. Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu filho. Será que nós estamos dispostos a confiar em Jeová Jireh no dia a dia, nos dilemas da nossa vida? Porque assim como fez com Abraão, Deus prova também a nossa fé. Certamente não na intensidade de Abraão. Afinal, Abraão foi muito importante na história da redenção. A Bíblia diz em Gênesis 12, versículo 3, que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Abraão está na história da redenção, está inserido diretamente no plano de redenção de Deus. E Deus disse: olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Depois que Deus provou a fé de Abraão, e Abraão foi aprovado, Deus reiterou essa promessa, porque disse lá no verso 16, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não negaste o teu filho, que deveras te abençoarei, certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia no mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. E olha a reiteração da promessa: nela, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Deus cumpriu essa promessa integralmente em Jesus Cristo. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Jesus, inclusive, Abraão está na genealogia de Cristo, lá em Mateus capítulo 1, você pode conferir, né? Jesus é descendente de Abraão, e ele veio para cumprir a promessa. Por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jesus é o nosso abençoador. Então, a aprovação de Abraão foi uma aprovação realmente diferente. Provavelmente, nós não passemos por uma prova como a de Abraão. Quem sabe, né? Ele é quem sabe. Mas uma coisa nós podemos ter certeza nesta manhã: quando passarmos pelas provas da vida, elas não serão acima das nossas forças, e elas ocorrerão para que conheçamos o que está no nosso coração, para que seja esse momento a oportunidade para nós darmos testemunho de Cristo, de que nós confiamos em Deus, confiamos no Jeová Jireh, confiamos no nosso Salvador Jesus Cristo. A Bíblia usa essa metáfora várias vezes, né? Do metal precioso ser colocado sob o fogo para que ele liquidifique, as impurezas subam e sejam retiradas, permanecendo somente o metal mais puro, né? Assim acontece também com a gente, né? E assim como disse o reverendo Roy, falando das eleições, né, eu quero reiterar tudo isso, né, e dizer que você tem o seu candidato, eu tenho o meu candidato, nós temos as nossas razões, né, os nossos motivos por votar no nosso candidato, mas independentemente de quem seja eleito, além de orarmos por esta pessoa, eu quero confessar a você que se o meu candidato não for eleito, eu vou ficar triste. Mas, independentemente disso, nós somos chamados para confiar na providência de Deus. Não importa quem vença, nós como cristãos confiamos. Deus vai usar isso tudo para trabalhar na nossa vida, né? Isso você aplica para a eleição, isso você aplica para o seu relacionamento familiar, conjugal, relacionamento com seus filhos, com seus pais, né? No trabalho, com seus colegas, com seus professores, com as autoridades que estão sobre nós. Confiarmos na providência de Deus, nos dilemas da nossa vida. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém.